Uma boa noite, meus amados irmãos, irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos ler os versículos 17 a 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos ler os versículos 17 a 24. Nós vamos dar continuidade à série de estudos que estamos tendo sobre a vida de Paulo, a experiência de uma vida que vive Cristo. Nós vamos hoje, como subtema deste assunto, nós vamos estudar sobre correndo a carreira cristã. Então leiamos. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, esse é o texto: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, no grande nome do teu Filho Jesus, é que nós estamos aqui mais uma vez reunidos para estudar a tua palavra. Nessa noite de ensino, revela para nós um pouco mais da tua face na tua palavra. Senhor, queremos sentir o poder e o amor do teu cajado. Senhor, vem sobre nós, vem sobre esta congregação, nesta noite, Senhor. Nós te pedimos no grande e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da palavra, só um pequeno aviso. Os jovens que vão participar do batismo na conferência, aqui atrás, a Eliane está esperando vocês. Então vocês podem se dirigir para a salinha lá atrás, que vai ter uma reunião exclusiva para tratar deste assunto. Quanto a nós, vamos estudar sobre esse tema tão rico, tão especial, sobre a vida do apóstolo Paulo. Meus irmãos, nós não temos modelos, nós não temos referências, nós temos um modelo e uma referência, o nosso Senhor Jesus. Paulo não é a referência para nós. Paulo não é um modelo de vida para nós. O segredo de Paulo é que ele encontrou esse modelo de vida. E ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa frase parece um tanto quanto estranha, porque aparentemente nós podemos achar que Paulo está atraindo pessoas após si. É como se ele estivesse se colocando como um referencial para que as pessoas pudessem estar olhando. E não é verdade. Paulo não é o referencial. Paulo é exemplo daquele que encontrou
o segredo espiritual, a fonte da riqueza espiritual na prática da vida. Então ele está apontando o tempo todo para Cristo. E aqui, estudando a vida dele, nós vamos vendo como esse homem ele foi sendo transformado de glória em glória. Todos nós aqui, todos nós, eu creio que não estamos satisfeitos com a vida que temos. Até porque ainda não terminou. Meu irmão e minha irmã, saiba, ainda não terminou. Nós todos estamos num processo, esse processo que nós chamamos de salvação da alma. E aqui vamos estudar mais um ponto que podemos observar sobre como o Espírito Santo alcançou esse homem, como a história dele, da sua vida, do seu ministério, se encontra para nós de uma forma escancarada na palavra de Deus. Desde que ele saiu ali da Cilícia, de toda aquela região de Tarso, e ele começou a sua peregrinação para Jerusalém, e ali ele foi encontrado pelo Senhor Jesus. E desde que ele foi encontrado pelo Senhor Jesus no caminho de Damasco, ele começou a correr a carreira cristã. Observe bem, nesse versículo 24, quando ele diz em nada, porém em nada, considera a vida preciosa para mim mesmo. Observe que antes disso, ele convida os presbíteros de Éfeso para se encontrar com ele ali em Mileto. E ele fez algumas recomendações, porém, antes disso, ele faz algumas referências pessoais. E ele faz essas referências, e a tônica é muito forte, quando ele diz que ele serviu ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, pelas ciladas que os judeus faziam contra ele. Aí ele diz, olha a tônica, jamais deixando de vos anunciar coisa proveitosa, e de vô-la ensinar de casa em casa. E ainda ele continua dizendo, e constrangido em meu espírito, não sabendo o que me acontecerá, quando ele estava indo para Jerusalém, a não ser que o Espírito Santo me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Aí ele diz, porém, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor, e que eu complete a minha carreira. Essa era a preocupação deste homem, e isso não é para ele, isso é para nós. Então nós vamos observar a vida deste homem, tendo lições para se aplicar à nossa vida. Ele está correndo. A vida de Paulo é a vida de um corredor, de um atleta. A linguagem que ele usa em vários textos é uma linguagem que ela é muito clara dentro da cultura grega daquele tempo. E Paulo buscou justamente uma palavra que não era típica no meio cristão, no meio judaico. Porém, uma palavra que era muito peculiar dentro da cultura grega, porque os gregos, eles amavam o atletismo, as Olimpíadas, porque ali está a origem das Olimpíadas, das competições. E a filosofia grega era mente sã, corpo são. Eles cultuavam isso, eles cultuavam o corpo. Se você for na Grécia, um dia, ou não, ou vai pelo Google, então você vai ver ali aquelas estátuas gregas. Eu tive o privilégio de ir à Grécia, e eu pude me lembrar exatamente disso, como os gregos cultuavam a estética, como os gregos davam valor na estética. Então as estátuas gregas, elas evocavam duas coisas, a beleza da estética e a sensualidade. Interessante, nós estamos falando da era de Paulo, aparentemente nada mudou, aliás, tudo piorou, porque é isso que o mundo moderno cultua, a estética e a sensualidade. O cristão não, Paulo não. O que Paulo extrai aqui é a disciplina do atleta. É como os atletas, eles tinham objetivo, eles tinham meta. E Paulo usa muito esses termos nas suas epístolas. Deixe-me colocar dois textos. O primeiro está em Gálatas, capítulo 2.
Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2 e o versículo 2. E depois nós vamos ver em Filipenses, no capítulo 2 e o versículo 16. Ele vai dizer assim em Gálatas capítulo 2, versículo 2: subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prega entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo, olha o que ele fala, não correr ou ter corrido em vão. Então você vê que ele enfatiza a carreira, ele enfatiza o correr. Filipenses 2,16. Filipenses 2,16 ele diz: retendo a palavra da vida, para que no dia do Senhor possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão, ter corrido em vão. Paulo, ele coloca essas frases justamente dentro desse contexto do atleta, que envolve disciplina, que envolve batalha, que envolve luta para alcançar o seu objetivo. E toda a vida de Paulo é a vida do ponto de vista de um corredor. Porém, o que quer dizer aqui, traduzindo para uma linguagem espiritual, o que quer dizer correr a carreira cristã? O que quer dizer completar a carreira cristã? Como nós podemos traduzir isso de forma bíblica, de forma espiritual? Isso trata de um dos assuntos mais importantes para nós: responsabilidade espiritual. Correr a carreira cristã é sinônimo de responsabilidade espiritual. Então, o que é responsabilidade espiritual? Responsabilidade espiritual tem a ver com a vida de Deus, a vida como um dom de Deus. Responsabilidade espiritual não é algo que alguém concede a nós. Amados irmãos e irmãs, a vida cristã degradou, infelizmente. Infelizmente, o termo evangélico hoje, eu falo com muita tristeza, é até pejorativo. Mas isso não diz respeito a mim nem a você. Porque nós aqui não respondemos ao mundo. E nem andamos de acordo com o mundo. O nosso padrão é celestial. Nós estamos buscando viver uma vida que um dia terá que comparecer diante do tribunal de Cristo, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que nós sejamos julgados. Não é o julgamento da condenação, é o julgamento da aprovação. Não é o julgamento para a salvação, é o julgamento que tem a ver com a responsabilidade do reino. Então isso é muito sério. E Paulo temia quanto a isso. Eu coloco esse temia com muito cuidado, e nós vamos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27, porém não agora. Nós vamos entender esse assunto de responsabilidade espiritual. Responsabilidade espiritual não é algo que alguém lhe confere. Responsabilidade espiritual, no sentido da igreja, do Senhor Jesus, não é uma posição institucional. A responsabilidade espiritual significa que a própria natureza da responsabilidade é divina, é celestial, é espiritual. Dentro de um contexto degradado, como que funciona a responsabilidade espiritual? Funciona como um sinônimo de posição. Então a ideia é, eu não faço nada, e desde que alguém me dá uma incumbência espiritual, eu já tenho responsabilidade espiritual. Se ninguém me incumbe de alguma coisa, se eu não tenho a responsabilidade sobre algo, então eu não tenho responsabilidade espiritual. Isso não é verdade na igreja. A degradação do evangelho, que tem suas origens desde o início da história da igreja, a partir do ano 500, exatamente a partir daí quando a igreja entra, isso é história da igreja, isso não é coisa de minha cabeça ou de cabeça de outro, está aí na história da igreja, muitos de vocês estudaram isso. No ano 500 até o ano de 1500, foi o período denominado a Idade das Trevas, e esse período, profeticamente falando, é o período da igreja de Tiatira, em Apocalipse capítulo 3,
Ali no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, nós temos as 7 cartas às igrejas da Ásia. Então nós temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Depois temos Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aqui no período de Tiatira, nós vamos ver esse período da Idade das Trevas. Período que durou 1000 anos. Aqui a igreja mergulhou nas mais densas trevas da ignorância espiritual. E muitos irmãos, eu ouvi isso aqui, até entre irmãos aqui dentro. Nós precisamos fazer um retorno à reforma protestante. Parece bonito, irmãos. Tem pessoas que aplaudem isso. E é verdade, irmãos. Nós temos que voltar à reforma. Irmãos, isso é tolice. Nós não temos que voltar à reforma, nós temos que voltar ao livro de Atos. Os princípios, os fundamentos da igreja estão ali. Não é na reforma. Parece bonito, né, irmãos? Tem pessoas de renome que pregam isso. Quando chega ali no mês de outubro, novembro, isso toma conta do Brasil. Aí vão comemorar a reforma luterana. E as pessoas engolem isso com toda a naturalidade. Nós temos que voltar à reforma, irmãos. Aonde, irmãos? Quem foi que disse isso? Nós não temos que voltar à reforma. Nosso Senhor Jesus diz lá para a igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 4 e 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta e pratica as primeiras obras. As primeiras obras estão ali, a partir do capítulo 2, do livro de Atos dos Apóstolos, onde eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão e nas orações. A igreja perdeu, foi isso, irmãos. A igreja perdeu a centralidade de Cristo e a centralidade da sua palavra. Avivamentos que são buscados hoje é sinônimo de movimentos. Movimentos baseado em música, e euforia e sensacionalismo. Isso nunca será um avivamento. O avivamento ele tem 2 grandes pilares: a centralidade, a exclusividade de Cristo e da sua palavra. Então, amados, o que é responsabilidade espiritual? Então não é algo que alguém coloca sobre nós, é algo que Deus coloca sobre nós. É algo que está relacionado com a graça de Deus em nós e a misericórdia de Deus por meio de nós. A graça em nos conceder algo divino, celestial. É por graça, e é pela sua infinita misericórdia, que homens como eu e você, mulheres, pessoas que Deus toma, como Ele tomou Abraão, com todas as suas fragilidades, Moisés, com todas as suas dificuldades. Você vai olhando cada um dos personagens da Bíblia. Tem algum super-homem aqui? Eram homens de cicatrizes profundas. Abraão era um homem de cicatrizes profundas. Moisés, Davi, Isaías, Jeremias, os apóstolos, Paulo, homens de cicatrizes profundas. E Deus usa pela sua infinita misericórdia. Então, responsabilidade é uma questão da graça de Deus. E há algo aqui que nós precisamos tomar muito cuidado. Eu disse que responsabilidade não tem nada a ver com posição. Posição. Vamos observar alguns textos. Deixe-me colocar pelo menos 6 textos para vocês. O primeiro é como que um texto áureo. Está aqui na Epístola aos Romanos, no capítulo 14, e o versículo 12. Eu quero que vocês observem a frase cada um. Cada um. Está assim, Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um. Todos aqui. Cada um de nós. Cada um de nós. E por que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus? Porque cada um de nós temos uma responsabilidade. Eu já ouvi, uma vez eu estava numa comunidade, aí eu via sempre os irmãos falando assim, os irmãos responsáveis. Isso me intrigou.
Aí eu via, olha, os irmãos responsáveis, porque tem que ser os irmãos responsáveis. Achou meu irmão, eu falei assim, irmão, como que é isso aqui? Tem os irmãos responsáveis? Tem, quem são? Esses aí, e os outros são irresponsáveis? Aí ele falou assim, não, irmão, é porque aqui são os irmãos, os anciãos, eles têm mais. Eu falei, olha, vocês estão criando um clérigo aqui, nicolaítas. Vocês estão colocando uma classe de pessoas aqui que, biblicamente, não tem. Todos nós somos responsáveis. Existem pessoas com uma especial incumbência. Certo? Então não tem a questão dos irmãos responsáveis e os outros são os outros. Isso está muito claro, tanto na igreja de Éfeso, como na carta à igreja de Éfeso, como na carta à igreja de Pérgamo. O Senhor odeia as obras dos nicolaítas, uma classe mediadora. Nós entendemos que na casa do Senhor, na sua igreja, existe aqueles que o Senhor concedeu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas isso não são títulos, são funções espirituais. Não são pessoas especiais, porém pessoas com especial incumbência, com especial encargo. Então nós temos que olhar que cada um de nós temos uma carreira cristã a percorrer. Vamos agora para 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ler primeiro o versículo 8. 1 Coríntios 3, 8 diz, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Cada um de nós aqui. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Agora observe a frase. Cada um, porém, veja como edifica. Cada um. Versículo 13. Manifesta se tornará a obra de cada um. Vamos para o capítulo 7, por favor. O versículo 7 e depois o versículo 20. 1 Coríntios 7, 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, sua própria capacidade, sua própria responsabilidade. Não existe pessoas inúteis. Então, se tem alguém aqui que está muito conformado em ser nada, você está enganado. Todos nós temos uma cooperação, uma contribuição, um serviço, um dom, uma responsabilidade. Olhe agora o versículo 20. Cada um permaneça na vocação a qual fostes chamados. Observe bem, cada um. Isso destrói, irmãos, toda essa forma de clérigo que surgiu por conta da degradação espiritual. E criou-se uma classe mediadora. Aqueles que vão diante de Deus e os que ficam aqui passivos. A gente tem que tomar muito cuidado. Há um equilíbrio nisso. Está muito claro na palavra de Deus. Deixa-me dar um exemplo para vocês. Abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 20. Eu vou narrar os fatos aqui, depois eu vou entrar no cerne daquilo que desejo compartilhar. Mateus capítulo 20, o nosso Senhor, ele vai expor uma parábola sobre os trabalhadores da última hora. Nos versículos 2 a 6, ele vai contar que um administrador, ele foi até a praça e encontrou alguns homens que estavam lá desocupados. E ele chamou aqueles homens para trabalhar na sua vinha. E eles começaram a trabalhar desde o início do dia. Quando deu por volta de 5 horas, ele foi até a praça e encontrou outros desocupados. E os trouxe para trabalhar na sua vinha. Então, quando ele faz isso, ao final do trabalho, às 6 horas da tarde, encerra-se o trabalho, ele recompensa todos pelo trabalho. 1 denário era o valor de um dia de trabalho. Então ele deu 1 denário para todos eles. E aí alguns levantaram e disseram, não é justo, porque nós estamos trabalhando desde o primeiro dia, e tu nos deste o nosso denário. Esses aí trabalharam apenas 1 hora, e eles vão receber o mesmo que nós. Ele disse, onde que eu fui injusto com vocês?
eu acordei com vocês que você receberia 1 denário pelo trabalho. E esses aqui, eu assalariei da mesma forma. Você está decepcionado porque eu sou bom? E aí, quando ele está concluindo, eu quero que você observe, ele diz assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Interessante o senhor colocar isso, porque parece que fica meio confuso. E sinceramente, irmãos, se você olha, você não vai entender muito o que o senhor está falando, se parece aqui. Só que o que ele vai dizer a seguir, torna a situação mais difícil. Essa parábola fica muito mais difícil de ser interpretada. Porque parece que o senhor não está ligando nada com nada. Aí, nos versículos 18 e 19, ele diz assim, eis que subimos para Jerusalém. Ele toma os discípulos à parte e diz assim, eis que subimos para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas. E eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Esse é o segundo capítulo, dentro desse capítulo, a segunda cena dentro desse capítulo. Então assim, irmãos, olhando de forma hermenêutica, você não encontra nada com nada aqui. Primeiro, qual o lugar dessa parábola? Eu sinceramente não entenderia se eu não conhecesse a outra parte. Mas a outra parte requer muito cuidado na interpretação, porque requer revelação. Por quê? Se você olhar, irmãos, parece 3 situações que acontecem ali e que elas não se conectam. Não é assim. Quando termina o Senhor de falar essas palavras, chega a mãe do Tiago e João e diz assim para o Senhor, mestre, permita que no teu reino, meus 2 filhos, sente um à tua direita e o outro à tua esquerda. Está vendo aí? Sente um à tua direita e o outro à tua esquerda. Aí no versículo 22, Jesus diz assim, não sabeis o que pedis. Aí ele se volta para os 2 e diz assim, e pergunta, podeis vós beber o cálice que eu bebo? E eles responderam, podemos. O cálice do Senhor está ligado justamente àquelas palavras dos versículos 18 e 19. Ele estava falando da sua morte, esse é o cálice que ele iria beber. Ele estava dizendo para eles assim, vocês estão dispostos a viver uma vida de cruz? Vocês estão dispostos a tomar minha cruz? Porque é daí que surge responsabilidade espiritual. É daí que surge o dom da responsabilidade, o dom do serviço. Vamos traduzir isso melhor. Então o Senhor diz assim para eles, bebereis o cálice que eu bebo, porém eu assentar à minha direita e à minha esquerda, esses lugares já estão reservados para aqueles os quais o Pai já escolheu. Não compete a mim. Assim o Senhor termina essa terceira cena dessa história. Amados irmãos e irmãs, se vocês se lembrarem bem, e vou dar até um texto para vocês, em Lucas capítulo 22, os discípulos novamente estão brigando por posição. Bem perto da morte do Senhor, eles estão brigando por posição. Lá em Lucas capítulo 22, se você ler desde o versículo 24 até o versículo 27, versículos 24 a 27, diz assim, suscitaram entre eles, suscitaram o quê? Uma discórdia, para saber quem era o maior. Os discípulos estavam sempre brigando por posição, para saber quem era o maior. Aí o Senhor Jesus disse assim para eles, os reis dos povos dominam sobre vós, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que se dirige seja como que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Aí ele vai responder, quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou quem serve. Lá em João 13, ele vai dizer assim, vós me chamais servo
e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus era o servo por excelência. Ele era servo, ele era Senhor. Vós me chamais mestre, Senhor, não é servo, mestre, Senhor, me desculpe. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele era o mestre, ele era o Senhor, porém na mesa, ele era quem servia. Nosso Senhor é o Kyrios, o Supremo, ele nos deu exemplo de serviço. Então vamos avançar um pouco mais aqui. O que os discípulos estavam buscando? O que eles queriam? Por que eles brigavam por posições? Porque eles queriam autoridade e não responsabilidade. Escute isso, isso é um princípio, irmãos. A autoridade emana da responsabilidade. Não é a autoridade que governa a responsabilidade, é a responsabilidade que governa a autoridade. Deixe-me colocar um texto muito especial, eu considero muito esse texto, porque ele é libertador. Segundo aos Coríntios, o capítulo 10, o versículo 8, são palavras de Paulo. Ele diz assim, segundo aos Coríntios 10, 8, porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da minha autoridade, da nossa autoridade, ao qual o Senhor nos conferiu, aí ele vai dizer, qual é a natureza dessa autoridade? Para edificação e não para destruição. Este é o princípio sobre a autoridade espiritual. É para edificação e não para destruição. Aqui, nós precisamos entender, irmãos, no corpo de Cristo, há funções e não posições. Escreve isso aí em algum lugar na sua mente para você nunca esquecer. Existem funções e não posições. Isso tem destruído o caráter, a identidade, a vocação da igreja. Porque criou-se uma hierarquia. Nós funcionamos como se fosse uma empresa. Nós funcionamos como se fosse uma religião. A vida da igreja não tem posições, tem funções. 1 Coríntios, o capítulo 12, os versículos 4 a 7. Paulo vai falar sobre a diversidade de dons, ele vai falar sobre a diversidade de serviços, e ele vai falar também sobre a diversidade das realizações. Capítulo 12, versículo 4, diversidade dos dons. Versículo 5, diversidade de serviços. E o versículo 6, diversidade das realizações. Então existe sim, todos nós funcionamos assim. Funcionamos em dons, em serviços e em realizações. Agora, olha o versículo 7. Aí está a chave, aí está o segredo dos dons, dos serviços, das realizações. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um. Então, se eu não funciono, não é porque eu não tenho dons, não é porque eu não tenho serviços, não é porque eu tenho capacidade de realizar algo para Deus, é porque eu não tenho experimentado a manifestação. A palavra aí do grego é presença. Presença. Quando alguém me pergunta, irmão, o que eu devo fazer para cooperar, para servir? Geralmente as pessoas dizem, faz um seminário, vai estudar, vai aprender a ser alguma coisa. Muito simples, irmãos. Mas a resposta da Bíblia é, permita que a presença do Espírito Santo te encha, porque se ele te encher, ele vai te usar em dons, em serviços e em realizações. Isso muda tudo, irmãos. Isso aqui é ser igreja, isso aqui é vida de igreja. O contrário disso é institucionalismo religioso. O contrário disso é degradação. Hoje as pessoas chegam em alguns lugares aí, eu tenho visto isso. Há poucos dias eu vi algumas pessoas chegando para uma comunidade, na outra semana já estavam sendo consagrados a alguma coisa, já estavam realizando coisas. E por que fazem isso? Para segurar. Porque se você mantém as pessoas ocupadas, você mantém elas dominadas. Isso não é igreja, irmãos. Isso não é igreja. Isso é instituição religiosa.
Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. O fim proveitoso é a obra que nela Cristo é glorificado. Então nós precisamos ver 3 pontos aqui na parábola de Mateus capítulo 20. Aqui nessa parábola, nós vemos primeiro a abordagem aqui sobre os trabalhadores da vinha. Segundo, a digressão que o nosso Senhor Jesus faz em referência à sua cruz, aos seus sofrimentos. E o terceiro ponto, o pedido da mãe de Tiago e João. Agora, observe que o Senhor vai colocar os seus sofrimentos entre os 2 acontecimentos. Está vendo aí, irmãos? Por que o Senhor Jesus colocou essa digressão acerca dos seus sofrimentos entre a parábola e esse pedido inusitado, digamos assim, da mãe dos filhos de Zebedeu? Por quê? Porque isso é um princípio. Observe bem, irmãos, veja aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 17. Olha o que diz Romanos 8, 17. Ele diz: ora, se somos filhos, somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Aí ele diz assim: se com Ele sofremos. Vamos estudar essa frase numa versão próxima do texto original. No texto original está assim: se tomamos parte dos seus sofrimentos. Está vendo aí? Se tomamos parte dos seus sofrimentos, também com Ele seremos glorificados. Isto é, tomaremos parte da sua glória, experimentaremos a sua glória. Está vendo aí? Mas não para, irmãos. Olha o outro texto que vai complementar e vai te ajudar a entender o que quer dizer o sofrimento de Cristo aí nessa digressão que ele faz em Mateus capítulo 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Junte esses 2 textos. Olha o que Paulo continua dizendo: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O que quer dizer os sofrimentos de Cristo? O que significa isso, irmãos? Tanto no capítulo 8, versículo 17, como aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. O que quer dizer isso, irmãos? Aqui está a raiz daquilo que é ministério, daquilo que é responsabilidade espiritual, a visão do sofrimento de Cristo, mas também a nossa participação. Por quê, irmãos? Porque hoje nós vivemos o evangelho pós-moderno, o evangelho que foi influenciado pelo pós-modernismo. Irmãos, isso aqui não é chavão de retórica. A grande maioria dos irmãos desconhece o que é o pós-modernismo e as suas influências no cristianismo. O pós-modernismo, ele começou depois da queda do Muro de Berlim, em 1989. Começou no mundo acadêmico. Depois se espalhou para as grandes lideranças do mundo. E o mundo todo hoje está dominado pela influência do pós-modernismo. Mas nenhuma outra estrutura, nenhuma outra organização sofreu com o pós-modernismo como os cristãos sofrem, a igreja sofre. Nós sofremos. Por quê? Porque dentro dessa cultura, baseada na filosofia e na estética, que mudou os conceitos, não existe verdade absoluta. Esse é um dos pilares do pós-modernismo. Não existe verdade absoluta. Então você vê muitas frases hoje, quando você conhece bem a filosofia do pós-modernismo, você começa a ver que isso está estampado em todos os lugares. E as pessoas começam a consumir isso sem saber o que estão consumindo, porque é como o poder de uma erosão silenciosa. Influenciou todo mundo, em especial a igreja hoje. Qualquer estudioso, sério, sóbrio, saberá identificar a influência do pós-modernismo dentro da igreja. Então, meus irmãos, irmãs, hoje você vê o modelo de, desculpem-me falar, de pastores. Aqueles que se auto-intitulam apóstolos, profetas, mestres. É de fazer os ossos de Paulo, é claro, estou falando isso aqui, irmãos, com total ironia, não leva a sério não. Rolar na sepultura. É imaginar, irmãos, que o modelo de ministério moderno hoje é a coisa mais nojenta que você pode imaginar.
Há poucos dias, o irmão William estava compartilhando aqui, ele usou palavras pesadas para denunciar o engano daquilo que é o ministério que se tornou dos nossos dias. E eu penso como ele também. Porque nós também, irmãos, nós também precisamos tomar muito cuidado. Não é só apontar o dedo para eles, nós também. Porque isso aqui é sério, Deus é santo. Você lembra quando Deus reprovou Moisés, lá em Números capítulo 20? Quando ele bateu na rocha. Você vê a seriedade de Deus. Você acha que qualquer um pode ser ministro do Evangelho? Não pode. Seminário não qualifica ninguém para isso. Porque a pessoa sabe cantar, tocar, falar, está qualificado para isso? Não está. Porque a responsabilidade é uma questão de vida, não é de instituição. Ninguém torna alguém responsável na obra de Deus. Você viu aqui nos textos, de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 7, é a manifestação do Espírito, é a sua presença, é aquele que está em Atos 13, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado, é o Espírito que chama, é o Espírito que qualifica, que prepara, capacita e usa. Vamos voltar aqui para o versículo 24 de Atos 20. Essa frase, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Essa é a frase. Essa frase, ela é chave. Porque o que fazia sentido para Paulo era completar a carreira. É o quanto ele precisava experimentar dos sofrimentos de Cristo, ou participar desse sofrimento, isto é, nunca perder a visão da cruz. Nunca perder a visão da cruz. Você se lembra, irmão? Quando o nosso Senhor Jesus começou o seu ministério, ele foi para o deserto ser tentado para o diabo. Você lembra o que o diabo ofereceu para ele? Ofereceu a glória dos reinos deste mundo. Ele disse, tudo isso te darei, porque me foi entregue. Realmente Satanás tem um principado neste mundo. Ele tem um reino neste mundo. Jesus disse assim, aí vem o príncipe deste mundo. Ele tem um reino aqui. Ele tem uma hierarquia baseada em principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Mas o nosso Senhor, Ele não quis as glórias deste mundo. Ele quis a glória da cruz. Ele disse, se nós quisermos segui-lo, nós temos que tomar a cruz. Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, que ele se gloriava na cruz de Cristo. Irmãos, eu creio que isso para muitos é algo totalmente estranho. Mas eu digo para vocês, esse é o maior e mais profundo e grandioso alicerce que nós temos que permanecer. Se nós quisermos vencer os labirintos obscuros, tenebrosos, recheados de engano, que nos é oferecido sempre, para que nós percamos o ministério eficaz, para que nós edifiquemos uma igreja e coloquemos ali o nosso nome, mesmo que de forma inconsciente na mente das pessoas, para que nós sejamos engrandecidos e não Cristo exaltado, para que nós sejamos o centro e não Cristo o centro, para que nós sejamos a referência e não Cristo a referência. Deixa-me colocar 2 textos aqui, irmãos. Porque Paulo não queria perder tempo. A vida desse homem é a vida de alguém que está correndo a carreira. Alguém que não se cansava. Alguém que estava persistindo. Mas eu quero colocar 2 textos para abrir o último ponto onde nós vamos encerrar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. A primeira parte diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange. Aí no versículo 15, ele vai explicar onde é que o amor de Cristo nos constrange. Ele diz, ele morreu por todos, para que todos os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Então o que quer dizer o amor de Cristo nos constrange? O amor de Cristo nos constrange de tal forma, que nós não somos capazes de viver para nós mesmos.
É isso que significa. Esse amor nos aperta de todos os lados, não deixando nenhuma outra alternativa de viver para nós. É o amor de Cristo que nos constrange, não é o nosso amor pelo mundo, não é o nosso amor pela riqueza, pelo dinheiro, pelo poder, pela glória, pela fama. Não é. É o amor de Cristo que tem nos constranger. É o amor de Cristo, irmãos. Você consegue entender isso? Isso tem a ver com responsabilidade espiritual. Aqui nós estamos tocando a vida, a essência, a natureza, porque nós devemos ter responsabilidade espiritual. Porque você, meu irmão, minha irmã, talvez você não vai ser como o apóstolo Paulo, como os apóstolos, que serviram o Senhor com tanta eficácia, como aqueles trabalhadores que trabalharam o dia todo. Nós somos os trabalhadores da última hora. Mas você imaginar que naquele maravilhoso e glorioso tribunal de Cristo, você vai estar lá. Você vai ser julgado como Paulo foi julgado. Você vai ser julgado pela responsabilidade que o Espírito Santo colocou em você. Se é 1 talento, se é 2 talentos, se são 5 talentos, não importa. Você vai ser julgado pela fidelidade, e não pela grandeza do seu nome, da sua obra, nada disso. Mas pelo amor ao Senhor. O quanto o amor de Cristo te constrangeu a ponto de você não viver para si mesmo. Consegue entender, irmão? Você consegue entender isso? Que coisa linda! O amor de Cristo nos constrange. Ele morreu por todos, para que todos aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmo. Em nada considero a minha vida preciosa. É isso que está nesses textos. É isso. Deixe-me colocar aqui 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 27. No versículo 24, Paulo diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Olha como ele conclui esse texto: correi, correi, de tal maneira que alcanceis. Correi, nós temos que correr, não pare. Nós não somos dos que retrocedem. Você não pode estagnar. Na vida cristã você não estagna. Quando você acha que parou, você retrocedeu. Então não tem como parar, não tem como estagnar. Versículo 25, ele diz: todo atleta em tudo se domina. E aqui está o ponto, irmãos, como a gente precisa se dominar. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro, está vendo ele? Ele corria. Eu corro, não sem meta, assim luto, não como que desferindo golpes no ar, mas eu esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser reprovado. Então Paulo, ele lutava, era uma luta externa e era uma luta interna. Ele tinha que vencer os inimigos à sua volta e os inimigos interiores. Aqui está uma chave muito importante, irmãos, para nós entendermos o que é correr a carreira cristã. Não pense na vida cristã de qualquer maneira. Por favor, irmãos, tire essa ideia de religião da cabeça de vocês. Tire essa ideia de que você não faz nada porque ninguém nunca te pediu. Você precisa que o Espírito Santo te guie a toda a verdade. Você precisa ser atraído pelo Espírito Santo para o centro da vontade de Deus. A questão é que nós vivemos muito para nós mesmos. Esse é o problema. É o meu conforto, é o meu prazer, é a minha segurança. Claro, irmãos, que essas coisas são inerentes à nossa vida natural. Mas um dia você amadurece e percebe que todas essas coisas passam, e a vida também passa. E aí? A sepultura onde eu vou ser colocado, o caixão onde eu vou ser enterrado, eu não vou levar nada, nada do que eu construí nesse mundo. Eu vou levar, sabe o quê? A minha fidelidade. Aquilo que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 e 8, combati o bom combate, terminei a carreira, que ele fala lá no versículo 24 de Atos 20. Aqui é o que ele está falando. Ele só está ampliando aquilo que ele disse lá no versículo 24 de Atos 20. Terminei a carreira. Aí ele diz: agora eu sei que a coroa da justiça me será entregue, não somente a mim, mas a todos, a cada um daqueles que amam a vinda do Senhor. Então, meus irmãos,
e irmãs, preste bastante atenção, isso é sério. Nós temos que lutar, nós temos que esmurrar o nosso corpo. Nós temos inimigos fora, nós temos inimigos dentro. E os inimigos dentro são maiores do que os nossos inimigos fora. Eu vou terminar aqui contando a história de dois homens. Dois homens, embora distintos, cada um vivendo na sua época, porém muito do que eles viveram tem similaridade. Os dois eram ungidos pelo Senhor. Os dois foram consagrados. Os dois foram separados. O primeiro é Sansão. O segundo é Davi. Sansão e Davi. O significado de Sansão é aquele que brilha como o sol. O significado de Davi é o amado. Dois homens especiais. Se você estudar a história deles, vocês vão ver muitas similaridades. Os dois foram grandemente usados pelo Senhor. Ambos eram guerreiros. E foram levantados por Deus em tempos difíceis. Os dois tinham o mesmo inimigo externo, os filisteus. Nesse tempo, os filisteus oprimiam Israel, tanto no tempo de Sansão como no tempo de Davi. Os dois eram ungidos. Um era juiz e o outro era rei. E ainda há mais detalhes. Ambos eram conhecidos pela coragem, pela força e pela devoção, pelo amor a Deus. Agora eu quero mostrar algo para vocês. Resumindo a vida deles, nós vamos lembrar de dois episódios. Esses dois episódios são significativos. Os dois mataram um leão. Sansão matou um leão. Davi também matou um leão. Quer ler os textos? Vamos lá. Juízes capítulo 14, versículos 5 e 6. Nos mostra a luta de Sansão contra um leão. Diz que ele desceu, Sansão, aí mais à frente diz assim: chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Aí bem no final, no versículo 6, diz que fendeu de alto a baixo, como se fende um cabrito, sem ter nada em sua mão. Esse foi Sansão. Davi, lá no capítulo 17, versículos 34 e 35, ele vai dar um testemunho do que ele fez com o leão. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e veio um leão. Aí bem no final, no versículo 35, diz assim: e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão na barba, e o feria e o matava. São homens fortes. Eles não tinham problema com os inimigos externos, mas ambos tiveram um grande problema. Os dois não conseguiram vencer os inimigos internos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Sansão, lá no capítulo 16 de Juízes, versículos 18 e 19. Aqui Sansão encontrou uma mulher, Dalila. A palavra Dalila no hebraico, de onde vem a palavra em português? Volúpia, sensualidade, fraqueza, fraqueza. Então disse Dalila a Sansão, aí mais um pouco à frente diz: em que consiste a tua grande força? Aí mais na frente dos textos aí, vendo pois Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, aí bem no final do versículo 19, então ela o fez dormir, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a força. Está vendo aqui? Por último, Davi, em 2 Samuel capítulo 11, os versículos 2, 3, depois 14 a 17. Diz que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e era tempo dos reis estarem na guerra. Davi não estava na guerra, mas ele não sabia que ele vivia uma guerra. A nossa guerra interior, ela não acaba, irmãos. Geralmente você pergunta para um irmão assim: está tudo bem? Diz: está tudo bem. Graças a Deus não estou tendo nenhuma luta. Ah, irmãos, é impossível. Porque as nossas lutas internas não acabam. Essas não acabam. Esse é o grande problema. É quando a gente se acomoda. Acha que nós só temos que orar pelos problemas externos.
nós precisamos ser francos, honestos com Deus, saber que os nossos inimigos interiores, é o que Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo ao pó, para que tendo pregado a outros, eu não venha a ser uma vergonha, eu não venha a ser reprovado. Aí diz que ele viu no terraço uma mulher, que estava lavando, e era uma mulher muito formosa à vista. Aí um pouco mais à frente, aí no texto diz, mulher de Urias. Então pela manhã, Davi escreveu carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Imagina o grau de maldade, como o pecado cega as pessoas. Imagina alguém carregando a sua sentença de morte na mão. Você imagina? Alguém carregando a sentença de morte. Urias, todos nós sabemos a história, eu não quero entrar em detalhes. Urias era um escudeiro de Davi, um homem valente. Toda a história aqui, se você entrar em detalhes, ela vai ficando mais terrível. O grau de maldade, da pecaminosidade que cegou os olhos desse homem. Então, observe bem, ele traz Urias da guerra, e depois manda Urias de volta, com a sua própria sentença de morte na mão. Você sabe o que significa Urias? No hebraico significa luz de Deus. Quando Davi matou Urias, ele apagou a luz de Deus da sua vida. Isso revela a condição de trevas do coração dele. Então vamos seguir aqui. Então pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja. Retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. É isso que estava escrito na carta. E saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns dos povos, servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Aqui está, irmãos, o que Paulo está dizendo, quão sério é o nosso homem interior, que nós precisamos esmurrar, reduzir ao pó. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, nosso Senhor vai dizer, porque de dentro do coração dos homens, é do nosso interior que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, todas essas coisas procedem do nosso interior. Esses são os nossos maiores inimigos, os pensamentos, os desejos, a vontade, os sentimentos. É disso que Paulo está dizendo. Nós temos que esmurrar, para quê? Para que você não se perca, para que você não caia, para que você não pare de correr. Porque nós podemos parar de correr. E quando a gente para de correr? É quando você não cuida do seu interior. Quando você lê a reconstrução espiritual desses dois homens, fatos dolorosos, tanto um como o outro, a colheita desses homens foram colheitas terríveis. Então o que eu quero dizer para você, é uma exortação que está aqui nessa história de Paulo. Nós lutamos, nós nos esforçamos, nós corremos, não é sem meta, existe uma meta, existe um alvo. Ele vai dizer lá em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12, quando ele está falando algo tão maravilhoso, sobre o prêmio da soberana vocação, essa palavra soberana, anos, ascensional vocação, a vocação para o alto. Ele diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, nós temos que ser muito cuidadosos, porque nós vivemos dias maus, muitos cristãos estão acomodados, muitos estão desinteressados, desanimados. A apostasia, a frieza, a indiferença, é uma maligna doença silenciosa que ocorre dentro de nós, e essa doença, ela vem nos destruindo. Não importa se você é um Sansão, tão usado pelo Espírito Santo, tão cheio do Senhor como um Davi, um homem segundo o coração de Deus, Satanás não respeita. Como diz Paulo em Romanos capítulo 13, se você faz provisão para a carne, não fazeis provisão para a carne. Se você não cuida, se você não esmurra o seu corpo, se você não o reduz ao pó, se você não é sério com a sua vida, com esse vaso, que é o instrumento do Espírito Santo, então nós vamos nos perder na carreira, nós vamos fracassar. E para concluir,
Eu quero ler com vocês aqui, Hebreus capítulo 11, e o versículo 1 do capítulo 12. Veja que, Hebreus capítulo 11, é uma gloriosa demonstração para nós, daqueles que correram a carreira cristã. Então nós temos aqui vários exemplos, daqueles que correram, daqueles que lutaram, daqueles que não olharam para trás, não olharam para dificuldades, não olharam para circunstâncias. No versículo 39 e 40 diz: todos estes alcançaram o bom testemunho pela fé, contudo eles não alcançaram a promessa. Qual é a promessa, irmãos? Qual é a promessa que todos eles aqui viveram para ela? É a promessa da gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus. É ter que experimentar esta hora que nós estamos para viver. Todos eles tinham isso em mente. Eu não tenho tempo de abordar isso aqui. Mas esse capítulo 12, e tendo o capítulo 11 como pano de fundo, é uma exposição gloriosa. Aqui no versículo 18, quando ele diz assim: não tende chegado ao fogo palpável, incendido, e a escuridão, que é uma referência a Êxodo capítulo 19, não vou entrar nesse detalhe, versículos 16 a 21. Então ele está falando daquele dia que Israel estava ali no Monte Sinai, e veio aquele canglor de trombetas, aquela presença de Deus. Eles fugiram e disseram para Moisés: fale você a nós e não Deus. Eles ficaram assustados com a presença de Deus. Aí ele vai fazer um paradoxo com aquela experiência e com a experiência hoje do Novo Testamento, na Nova Aliança, quando ele diz assim: tende chegado ao Monte Sião. Esse assunto é muito importante, mas eu só estou colocando aqui um pouquinho do mel na boca de vocês, só para mostrar a grandeza do que tem nesses dois capítulos. Não é que eu estou interessado em fazer alguma coisa, alguma exposição, só para mostrar que o que nós estamos lendo aqui é muito importante, é sobre correr a carreira cristã, é sobre não cansar, não se deixar cansar, não se deixar fadigar, não abaixar suas armas, não se dobrar, não dizer: eu desisto. Não, você tem que correr. Está difícil, corra. Não pare de correr, lute, se esforce. Por mais difícil que seja, se esforce. Então aqui ele diz assim: eles não alcançaram a promessa. Todos eles tinham essa promessa, essa esperança, mas eles não puderam experimentar. Muitos deles que viveram no Velho Testamento não puderam ver a primeira vinda do Messias. E muitos daqueles que viveram no Novo Testamento não puderam ver a segunda vinda gloriosa do Senhor. Viram ele partir, mas não viram ele voltar. A promessa é aquilo que está para acontecer. Aí ele diz assim, olha o versículo 40. Tendo Deus provido coisa melhor no tocante a nós. Esse nós aqui, quando o escritor aos Hebreus escreveu, ele tinha expectativa que isso se cumpriria nos dias dele, mas isso não se cumpriu. Então hoje, irmãos, com toda a reverência que há no meu coração, eu digo para vocês, essa frase, nós, tocante a nós aqui, todos nós, podemos renovar nossa esperança nesse texto, para que eles, que correram, que pelejaram, para ter essa promessa concretizada, para que eles, sem nós, não fosse a palavra que está na sua Bíblia, é aperfeiçoados. Essa palavra não descreve o texto original. A palavra no original tem o sentido de completados, de completar, de terminar. Aí, o versículo 1, está assim, portanto, nós, visto que temos ao redor de nós uma grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas são essas? Nesse contexto, é só você pegar o capítulo 11. Aqui tem uma nuvem de testemunhas. É isso que ele está falando. Ele está dizendo que nós, irmãos, que estamos vivos hoje, todos eles já passaram, mas eles são como que uma grande nuvem de testemunhas que estão aguardando eu e você terminar a carreira, completar. E falo com toda a reverência que é no meu coração, irmãos. Você pode imaginar que nós estamos aqui para completar a carreira que Deus começou com Abraão, com os patriarcas, Moisés, os profetas, os discípulos, os apóstolos, a igreja primitiva, todos os santos na história viveram dentro dessa promessa, não alcançaram. E nós estamos aqui agora vendo as últimas profecias se cumprir,
Que privilégio é para nós, visto também nós, visto que estamos ao redor de tão grande nuvem de testemunhas, pondo de lado todo impedimento, todo embaraço, que te impede de correr, que te impede de avançar, e o pecado que se apega a nós, corramos, olhe bem, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí agora ele vai traduzir tudo que a gente falou aqui sobre correr, sobre alvo, sobre meta. Qual era a meta de Paulo? Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24 a 27, eu corro não sem meta. Paulo tinha meta. Lá em Filipenses 3, ele diz que eu prossigo para o alvo. Paulo tinha alvo. Qual era a meta de Paulo? Qual era o alvo de Paulo? É a mesma meta nossa. É o mesmo alvo para nós hoje. Ele vai dizer, olhando firmemente no autor e consumador da nossa fé. Escute, lembra aqui o capítulo 11? Então você vai ver aqui no capítulo 11, o versículo 13 diz assim, na fé morreram todos estes. Morreram quem? Enoque morreu pela fé. Abraão morreu na jornada da fé. Todos os patriarcas, todos os servos de Deus na história do povo de Israel que saiu do Egito, Moisés, Arão, todos morreram crendo. Todos morreram crendo. Todos morreram esperando. Todos morreram com a fé viva no coração. Os profetas, os reis, todos os homens piedosos de Deus morreram e viveram uma vida pela fé. E nós agora temos uma grande resposta que eles não tiveram, porque eles tinham uma fé, e a fé deles era viva e real. Agora nós temos uma linda declaração, que a nossa fé não tem origem em nós, a nossa fé não nasceu em nós, a nossa fé nos foi dada em Cristo Jesus. Ele é o autor da nossa fé, Ele é o autor, é para Ele que nós estamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, qual foi o gozo, qual foi a alegria que ele teve como proposta? Que proposta é essa? Ele vai dizer, suportou a cruz, ele suportou a cruz por causa de uma alegria. Qual alegria, irmãos? Qual é a alegria que lhe foi ofertada? Paulo vai responder para nós, em Efésios, no capítulo 5, versículo 27, diz que ele se deu pela igreja. A alegria é que agora ele terá uma noiva eterna para a sua satisfação, e é esta noiva que está correndo para ele. Corramos a carreira que nos foi proposta, o alvo é ele, a meta é ele, então vivamos com responsabilidade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque a Tua palavra é tão preciosa para nós, Senhor. Nos ensine a amar cada dia a Tua palavra. O Senhor nos ajude a correr a carreira cristã. Talvez muitos estão desanimados, muitos estão cansados. Não há nada que possa superar o nosso cansaço do que uma visão renovada da expectativa de que um dia veremos a face do nosso Senhor Jesus Cristo, de que um dia nós chegaremos nesse alvo, nessa meta, que todo o nosso esforço que fazemos, esmurrando o nosso corpo, lutando contra a nossa vontade, e vivendo uma vida cristã com responsabilidade espiritual, não é por causa de galardão, não é por causa da vida eterna, não é por causa do reino, é por causa de Ti mesmo, Jesus. É por isso que nós lutamos, porque nós nunca queremos perder a visão da Tua cruz. Ela é a base da nossa carreira cristã. É para Ti que nós estamos olhando cada dia, Senhor. Mostra mais do Teu Filho para nós, Pai. Mostre mais do Teu Filho para nós. Ajude-nos, Senhor, para que nós não venhamos ser consumidos pela visão do mundo, a visão do conforto, da luxúria, do prazer. Essas coisas passam,
mas o nosso Senhor Jesus nunca passará. Por isso nós te pedimos, ajuda-nos. Espírito Santo, derrama a tua presença dentro de nós, para que o Senhor possa nos usar em algum grau de responsabilidade espiritual que o Senhor concede a cada um de nós. Nos tire, Senhor, dessa vida fútil, frívola, vazia, sem sentido. Ajude o teu filho, a tua filha a ter significado espiritual da sua existência nessa terra, a não perder tempo nesse mundo, a não se gastar com coisas fúteis desse mundo. Ajuda-nos, Senhor. Senhor, vem desentulhar o nosso coração. Nós temos tantos inimigos para lutar aqui dentro, e sozinhos nós não vamos conseguir. Ajuda-nos, Senhor, a esmurrar o nosso corpo, a reduzi-lo ao pó, para que nós não venhamos ser reprovados. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos.